Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, amado povo de Deus presente nesta igreja matriz, internautas que nos acompanham pela rede Santa Rita de comunicação e a Rádio Ativa. Chegando ao 15º domingo do tempo comum, nós nos deparamos com 3 leituras muito conhecidas de todos nós. Essa parábola do Evangelho, por exemplo, é uma das mais conhecidas, uma das mais famosas. Diria que talvez perca para o filho pródigo, mas todo mundo já ouviu falar da parábola do semeador. E quando nós olhamos para a leitura do profeta Isaías, ele também vai linkar com esse Evangelho, quando o profeta diz assim, que a palavra de Deus é tal qual a chuva ou a neve que cai do céu. Gente, olha que coisa linda. Jesus não tinha nascido ainda quando Isaías escreveu isso. E a palavra é o verbo. E o verbo é Jesus Cristo. O verbo é Deus. E é esse verbo que desce do céu. Então, o verbo desce do céu. A palavra vem do céu. E ele vai dizer então que a chuva quando cai na terra, a neve quando cai na terra, ela faz efeito, ela umedece, ela dá vida para as sementes brotarem, para os animais que vivem na terra, como por exemplo as minhocas, né, que necessitam da umidade. Assim também a neve. Ela não deixa de fazer efeito antes de voltar para o céu, porque ela volta, ela evapora e ela vai. Mas vejam bem, se nós imaginarmos uma chuva que vai tornar a terra fértil, amolecê-la, como a palavra deve amolecer os corações duros. Se nós imaginássemos a chuva caindo aqui, nesse piso, nessa pedra, nesta ardósia, ia fazer algum efeito para a terra? Nenhum. Porque existe uma camada aqui, existe uma barreira, existe um obstáculo que não deixa a água penetrar. Então a liturgia de hoje quer nos chamar a atenção para que nós possamos refletir qual é o obstáculo que impede a palavra de Deus de transformar a minha vida. Qual é a barreira que não deixa a palavra de Deus entrar no meu coração como deveria entrar? Será que eu não penso aquilo que posso me tornar diante daquilo que ainda sou, mas não deveria ser mais? E aí então vem o apóstolo Paulo. Na carta aos Romanos, também usar uma expressão conhecida de todos nós. Porque primeiro ele diz assim, o que você está sofrendo agora, o que você está passando agora de dor pela doença, de amargura pelo mau relacionamento, pelo desemprego, seja lá o que for, o que está te atormentando, o que está tirando a tua paz, ele vai dizer, isso não se compara com a glória que te espera, isso não se compara com aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Mas aí como a gente vai entender isso? Aí ele usa também esta frase interessante, né? Ele fala que a terra está gemendo, como que em dores de parto. Vocês querem ver como é que é fácil entender? Eu não sei o que é dor de parto, mas as mulheres que já tiveram parto normal sabem o que é. Dizem que é a maior de todas as dores. E ali no parto, quanto mais força a mulher faz, mais dor acontece, mais dor vem. Mas e por que então que faz força? Para de fazer força para parar de doer. Mas ela sabe que a vida que vem depois, o grande milagre que vem depois. Então ela pensa, aquilo que aguarda, aquilo que vem depois da dor. Tanto é que quando ela toma a criança nos colos, parece que a dor sumiu tudo, não tem mais dor. É só alegria. Então o apóstolo está dizendo para nós que às vezes aquilo que nós estamos sofrendo na terra, o cristão que sofre perseguição, que é incompreendido, que
às vezes é morto, é preso, etc. e tal. Esses sofrimentos todos que nós estamos agora, é como se fossem essas dores de parto, porque a gente olhar para a vida dos mártires, parece que quanto mais eles apanhavam, mais eles eram presos, mais eles falavam de Deus, mais eles tinham fé em Deus, eles não paravam, eles iam em frente, mas porque eles tinham certeza daquilo que os aguardava. E esse evangelho, eu costumo dizer, nós lemos o mais breve, mas se vocês pegarem o mais longo todo, ele é autoexplicado, né? Então toda vez que a gente prepara uma homilia, a gente diz assim, esse evangelho aqui, Jesus já fez a homilia, né? Porque ele mesmo explica, Jesus explica. Então, é uma coisa muito interessante para nós olharmos. Primeiro, Jesus fala da parábola do semeador. Quem é o semeador? Quem é o semeador? Jesus. Quem é a semente? A palavra. Tinha uma música da campanha da fraternidade, se não me engano, de 1970, que nenhum de vocês conhece. Mas ela dizia assim, a palavra é a semente que Jesus jogou no chão da sua mente, no chão do seu coração. Semente que caiu na pedra, semente que não quis brotar. Tem muito coração de pedra que não tem vida para dar. Por que canta isso? Porque se Jesus ele é o semeador, e se a palavra é a semente, então nós temos aqui, quando ele fala de 4 situações. A semente que caiu ao longo do caminho. A semente que caiu no meio das pedras. A semente que caiu no meio dos espinhos. E a semente que caiu na terra boa. 4 situações. E nessas 4 situações, o semeador é o mesmo. A semente é a mesma. Por que aconteceu diferente então? Por que uma brotou, outra não brotou, uma morreu, outra não morreu, uma deu fruto, outra não deu? Por um detalhe muito simples. O terreno não era igual. O terreno era diferente. Por isso que às vezes, quando a gente olha para uma pessoa e fala, gente, mas eu queria ser igual a essa pessoa, na fé em Deus, por que eu não sou? Porque o seu coração, que é o terreno, ele é diferente do outro. Aqui hoje, nesta igreja, todos vocês estão ouvindo a palavra, todos vocês vão tomar da Eucaristia, mas o efeito não vai ser igual, porque o coração de vocês não é igual um do outro. Então, o resultado não pode ser igual. Não tem como o resultado ser igual. E quando nós olhamos para essas 4 situações, se trouxermos para o nosso tempo, a semente que cai no meio do caminho, pode até imaginar que seja descuido de quem semeia, mas não é. Eu fico pensando naquelas estradas de chão batido, não sei se todo mundo conhece, que é duro, não é asfaltado, não é chão, é terra, mas é duro. E quando a semente ali cai, ela fica por cima, ela fica na superfície, ela fica visível. E aí a palavra de Deus diz que os pássaros vêm e comem. Até a ilustração que traz aí, parece um corvo, né? É o corvo, a ave, é o mau agouro, as gralhas também, assim pensando, né? Eu fico, às vezes, pensando na minha infância, acrescentaria coruja, né? Porque o povo antigo tinha um medo de coruja. Quando a coruja piava lá de noite, cantava, lá sei lá como é que fala, que o barulho que a coruja faz, a minha mãe já falava assim, morreu parente. Cara, que desespero. Então a ave, ela simboliza aqui o mal, que vem tirar de nós a palavra, que vem tomar, que vem roubar a palavra de nós. E às vezes, não é que o Satanás vai aparecer para você e tomar a palavra de você, não. Mas às vezes pessoas que se deixam usar pelo inimigo, vai chegar para você e vai dizer, deixa de ser besta, igreja não serve para nada, que palavra de Deus o quê? Isso é besteira. Quer dizer, tira, rouba a sua fé, rouba a sua palavra. Você não pode permitir. Você tem que falar, show para lá, corvo, show, vem tomar a minha palavra. Segunda situação, terreno pedregoso, onde tem lá pedras. E a palavra de Deus diz que a semente cai, com certeza ela deve ter entrado em alguma gretinha, deve ter tido contato com alguma poeirinha, e ela brotou. Ela brotou, mas só que quando ela brota, ela precisa de nutrientes para poder ficar bonita, né? E dar fruto.
Mas aí a raizinha dela, ao tentar buscar nutrientes na terra, bate nas pedras. E das pedras ela não tira nada. E aí a palavra de Deus diz que ela seca e morre. Preste atenção no que vou falar agora. Quando a gente olha aqui, olha que bonita, né? Não é bonita? Toda pomposa. Aquilo que nós vemos. Mas nós não conseguimos ver aquilo que está no interior. Nós não enxergamos o que está aqui dentro. Se é esterco, se é adubo, se é água, se é terra, casca de pau. Assim somos nós. Preste atenção. Nós externamos aquilo que nós temos dentro de nós. Se você é uma pessoa azeda, triste, amarga, é porque o seu interior é triste, o seu interior é azedo, o seu interior é amargo, o seu interior não foi transformado pela palavra. Eu costumo dizer, quando a gente entra em quarto de adolescente, né? Quem tem adolescente em casa aqui sabe o que eu estou dizendo, né? O de vocês são todos arrumadinhos, bonitinhos, né? Mas tem quarto de adolescente que você entra, tem tênis em cima da cama, tênis embaixo da cama, tem garrafa de coca no pé da cama, tem xícara, tem copo pro chão, é aquela beleza, porta do guarda-roupa aberta, aquele monte de roupa caindo pro chão. Eu falo, meu Deus do céu, porque o interior do adolescente está efervescendo. Então olha para a sua vida, se está bagunçada, é porque você está jogando para fora aquilo que você tem dentro. Então deixa a palavra de Deus transformar o seu interior, para que você possa fazer isso aqui, ó, ser bonito por dentro e mostrar essa beleza para fora. A quarta situação, aliás, a terceira situação, vai dizer as sementes que caem no meio dos espinhos. Lá tem terra e terra boa. Mas quando sai isso aqui para fora, os espinhos começam a cutucar, começam a sufocar, começam a tampar. Isso são aquelas pessoas que ouvem a palavra, que a palavra cai no seu coração, mas as preocupações do mundo acabam tirando a palavra dessa pessoa, o corre-corre do dia a dia deixa ela parar de pensar em Deus. Vocês com certeza já viram aquelas pessoas que de repente vão para retiros de 4, de 5 dias, sei lá eu, e lá no retiro, elas realmente, às vezes, abrem o coração, deixam a palavra de Deus entrar, e lá naquele retiro, aquela pessoa se emociona, aquela pessoa chora, aquela pessoa cai para o chão, aquela pessoa quando chega aqui na paróquia, quando volta do retiro, chora, abraça a mãe, abraça o pai, pede perdão porque fez. Mas depois chega na segunda, na terça, na quarta, ela volta para a rotina dela e esquece tudo, volta a ser tudo como era antes. Por quê? Porque ela foi sufocada pelas preocupações do mundo, pelos perigos, por não sei o quê. Ela não soube colocar Deus em primeiro lugar, porque todos nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Alguém me disse ontem, mas não é a família que é em primeiro lugar? Coitada da tua família, se você colocar ela em primeiro lugar e colocar Deus em último. Bendita será a tua família se você colocar Deus em primeiro lugar, e aí depois vem a família, vem o trabalho, vem a profissão e etc. e tal. Porque Deus não vai deixar você de ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Colocar Deus em primeiro lugar. E não ter medo de entregar os seus para Deus. Eu lembrava-me de um caso de uma senhora, que o marido, todo dia que ele saía do serviço, segunda a sexta, ele passava no boteco e bebia, jogava bilhar, jogava truco, etc. E chegava em casa 8h30, 9 horas da noite, tonto. E às vezes deitava sem tomar banho e dormia. Ele só não fazia isso no sábado e no domingo, porque sábado e domingo ele ficava o dia inteiro já, no boteco. E essa mulher começou a rezar. Começou a rezar para Santa Rita, para tirar o marido dela dessa vida. E ela rezou, anos e anos e anos, e um dia o marido teve o coração tocado, o marido se converteu, o marido aceitou participar da igreja, o marido começou a trabalhar na igreja, começou a ajudar nas pastorais, e foi aquela bênção de Deus. E um dia ela procurou o padre Neuci, e falou para o padre Neuci, padre, pelo amor de Deus, a igreja roubou meu marido. Dá vontade de falar, então devolve para o boteco, coloca Deus em primeiro lugar, deixa, se ele está rezando, se ele está na igreja, ótimo, louvado seja Deus.
Vocês que estão na igreja, que têm parentes, marido, esposas, filhos, agradeçam a Deus, porque tem muita mãe chorando, não é porque o filho tem que ir na catequese, é porque o filho está preso, está na FEBEM, aliás, não é FEBEM, lá, Fundação Casa. Tem muita gente chorando porque o filho está perdido no mundo, porque, como disse Jesus no Evangelho, teve ouvido, mas não ouviu, a sua mente não compreendeu, e nós precisamos compreender e agradecer a Deus. E por fim, a quarta situação que Jesus coloca: a semente que cai na terra boa. É aquela que dá fruto, 30, 60, 100. E eu fico pensando, se você pegar uma sementinha de jabuticaba, já viu semente de jabuticaba? É um carocinho de jabuticaba. Se você plantar, vai nascer uma jabuticabeira que não vai dar uma jabuticaba. Ela vai dar milhares. Cada florada ela dá milhares e milhares de jabuticaba. É o grande milagre da vida, uma sementinha. E assim acontece com a laranja, com tantas outras frutas. Mas por quê? Se a palavra de Deus está no meu coração, por que então não transforma? Porque se você pegar lá na sua casa e falar assim, eu vou fazer uma hortinha aqui para não gastar dinheiro com cebolinha, salsinha, e até um pezinho de alface dá para plantar. Se você chegar lá agora na tua casa, catar um enxadão, fizer um buraco, colocar uma muda de cebola, fizer um buraco, colocar uma muda de salsa, fizer um buraco, colocar uma alface ali, o que vai acontecer daqui uns 5, 6 dias? Não vai ter nada. Vai estar seco, ou então alguém vai ter comido isso daí. Porque nós temos que preparar o terreno para plantar. Não tem? Ninguém coloca semente no terreno sem preparar. Então, se você não prepara o teu coração com os sacramentos, não adianta pegar a Bíblia e ficar lendo, porque você não vai entender, você não vai compreender. Ali no caso do exemplo que eu estou citando, você tem que cavucar bastante em volta, você tem que jogar água, você tem que pôr esterco, você tem que pôr adubo, você tem que pôr, sei lá, aquele que para tirar a acidez da terra, o pH, você tem que depois, ali, tem que colocar uma tela em volta, porque senão as galinhas comem. Você tem que colocar um negócio em cima, porque senão os pássaros comem. E se for couve, então, de repente, tem aquelas lagartas, aquelas borboletas. Então, você tem que cuidar, você tem que preparar. Então, se a gente não prepara o nosso coração, se a gente não prepara a nossa vida, como é que vamos querer que a palavra de Deus transforme a nossa vida? Então, que a gente possa sair daqui hoje com o compromisso de começar a preparar melhor o terreno do nosso coração. E assim, a palavra de Deus verdadeiramente vai transformar a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja louvado.